Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar o predicativo, tá certo? Existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, nós vamos estudar a diferença entre um e outro. Nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, Maria é engraçada. Vamos fazer a análise sintática dessa oração. Eu tenho Maria, que é o meu sujeito simples. Nós já sabemos disso, já estudamos sujeito. É engraçada é o meu predicado. Então, tudo isso daqui que eu tenho, que também nós já estudamos, a identificar o sujeito e o predicado, toda essa parte aqui é engraçada, é o meu predicado. O é, que é o verbo ser, ele é considerado um verbo de quê? De estado. Então, se ele é um verbo de estado, eu vou chamá-lo de verbo de ligação, tá certo? Verbo de ligação. Verbo de estado, eu chamo de verbo de ligação. E a palavra engraçada, ela está no predicado, mas ela é uma característica de quem? Do sujeito, né? Então, quem é engraçada? Maria. A palavra engraçada, nós já estudamos, é o que nós chamamos de predicativo do sujeito, que é aquela palavra que vai atribuir uma característica ao sujeito. Quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. E no predicado nominal, o núcleo é sempre o predicativo. Então, a palavra mais importante desse predicado é a palavra engraçada. Ela é o núcleo, é o predicativo. Então, aqui eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. Uma palavra que vai dar uma característica para o sujeito e funciona como o núcleo do predicado. Por isso, predicado nominal, tá certo? Nessa segunda oração, todos acham Maria engraçada, né? Eu tenho aqui o sujeito, todos, que é o meu sujeito simples, só há um núcleo, e acham Maria engraçada, tudo isso daqui é o meu predicado, que nós não vamos trabalhar agora a classificação desse predicado, mas vamos aqui fazer a análise sintática para entendermos a função de cada termo dentro desse predicado. Eu tenho aqui o verbo acham, que ele não é um verbo de estado, pelo contrário, indicação. Então, aqui, se eu tenho um verbo de ação, eu vou ter que classificar como transitivo ou intransitivo. No caso aqui, o verbo acham, todos acham. Quem acha, acha alguma coisa, né? Então, ele é transitivo, ou seja, ele exige complemento. Quem é o complemento? O que que todos acham? Acham quem? Maria, Maria, tá certo? Aqui eu tenho o complemento para o verbo. Então, esse complemento, ele não tem preposição. Se não tem preposição, é verbo transitivo direto. E esse objeto eu chamo de objeto direto, que nós já estudamos. O complemento do verbo é chamado de objeto. Percebam que aqui temos uma palavra, engraçada. Essa palavra engraçada, ela está dando uma característica para a outra palavra anterior. Quem é que é engraçada? Aqui, anteriormente. Será que é todos? Nada a ver, né? Todos engraçada não combina. Quem é engraçada é Maria. Maria. Essa palavra está dando uma característica para Maria. Olha a concordância, os dois estão no feminino no singular, tá certo? Então, também é fácil de identificar. A palavra engraçada está dando uma característica para quem? Para o objeto. Então, aqui eu tenho o predicativo, não mais do sujeito, mas do objeto. Olha que interessante. Então, eu tenho o predicativo do sujeito, que é uma palavra que dá uma característica para o sujeito, e eu tenho o predicativo do objeto, que é uma palavra que vai atribuir uma característica para o objeto, tá certo? E tudo isso daqui é o meu predicado, ok?